Nós estamos passando por um período de muitas transformações. E há quem diga que era para a gente aprender, né? Mas infelizmente tem muita gente que continua equivocado, que continua aí a sofrer pelas suas tomadas de decisões. Esse período que a gente está passando de transição, que o Espiritismo tem falado há muito tempo, que a gente chegaria nessa hora, não é da noite para o dia. Ele teve início há muitos anos atrás e vai demorar bastante tempo para ele se completar também. Mas este período é um período que a gente deve se preparar para compreender as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer a nossa parte. E se a gente não conseguir compreender as coisas, a gente não vai conseguir colaborar com esta transição toda. Nós estamos a caminho de uma terra diferente, de uma terra nova. Talvez a gente até possa pensar que sabe alguma coisa do que vai acontecer, mas nós não temos essa certeza, porque nós estamos desenhando hoje o amanhã, né? Estamos colhendo muitas coisas hoje também. Então a gente está passando por este momento de regeneração do planeta, mas também de regeneração do homem, porque se ele não se modificar, nós não podemos colaborar com a regeneração do planeta. E tem que evoluir os dois, tá? Não pode ser um e ficar o outro. A gente não pode se esquecer que a lei do livre-arbítrio, ela é perfeita, tá certo? Todos que estamos aqui agora, neste momento, nós estamos porque escolhemos estar aqui. Eu já disse isso aqui. Nós escolhemos estar aqui, neste momento, passando por estas experiências, passando pela experiência da pandemia também. Se a gente for analisar friamente, é mais uma, né? É que ela está em evidência total. Mas pelos dados médicos, em 2009 teve uma pandemia que nem foi nomeada como pandemia. Tem uns dados que mostram que a cada 40 segundos, no ano de 2019, uma pessoa se suicidou. Não era uma pandemia de vírus, mas era uma outra pandemia. Então nós estamos passando por momentos complicados mesmo. E de repente a gente tem que acordar para algumas coisas que Deus está mostrando para a gente. Quando a gente escolheu vir neste momento, a gente foi muito corajoso, porque a gente sabia das dificuldades que iam ter. Porque além de passar pela pandemia, nós temos também a nossa carga, né? De coisas a aprender, a se melhorar. Então não era só o fato de passar pela pandemia, era tudo que englobava essa pandemia. E vem Jesus e diz assim: vós sois a luz do mundo, né? Jesus disse isso há quanto tempo atrás? E a gente ainda não entendeu direito o que isso significa. Nós não somos aquela luz que vai limpar as trevas do mundo todo, de todas as pessoas. Nós somos uma luz. E a gente vai entender o que é que a gente pode fazer com essa luz. A gente não pode esconder diante dos homens. Nós temos uma luz. Nós não podemos esconder esta luz como se ela fosse só minha. Quem me deu quer que eu mostre, quer que eu trabalhe com ela, quer que eu ilumine onde eu estiver com esta luz. Então, nós não estamos aqui para socorrer todos, para iluminar todos os cantos deste mundo.
Nós estamos aqui para nos conscientizarmos da nossa força, da nossa luz, para a gente poder fazer a nossa parte. Porque se cada um fizer a sua parte, a gente se unindo, a nossa força é muito maior. Tá certo? E a gente não deve esconder essa luz, porque ela, na verdade, é uma conquista que a gente tem desde as primeiras experiências encarnados que a gente teve. Então, ela é o nosso tesouro de vida. E ela não foi angariada, né, muitas vezes com muito sofrimento, para a gente deixar ela guardada dentro de uma caixinha. A gente deve deixar ela brilhar, tá certo? Assim como não se pode esconder a cidade, como está ali, tá, edificada sobre um monte. A cidade tem lá a sua função, está acima e todos a veem. Não tem como a gente esconder a utilidade dela, não é mesmo? E nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire. Como eu posso acender uma luz e guardar ela aqui embaixo da minha mesinha? Onde ela vai iluminar? Aqui, esse pedacinho pequenininho, né? Mas se eu colocar ela acima, ela ilumina a sala toda. E então a nossa luz, puxando para cada um de nós, são os nossos valores íntimos. Não é a questão da luz que está aqui, da luz, não é à toa que as luzes são colocadas no teto, né? Então não é a questão de acender esta luz para iluminar somente o ambiente, tá? Esta luz interna são os nossos valores, são as nossas virtudes, são as ações positivas que a gente tem, tá? São as ações do bem, os pensamentos positivos que a gente gera ao longo das nossas atitudes, ou seja, é o nosso amor ao próximo, tá certo? Essa é a luz que está dentro de nós, que a gente vem fazendo com que ela aumente, né, para que a gente possa fazer um bom uso dela. Então a gente não deve esconder aquilo que a gente tem de bom, tá certo? Por quê? Muitas vezes a gente pensa naquela humildade que o Espiritismo fala tanto, né? Que a gente não pode mostrar para a mão esquerda o que a direita faz, que a gente tem que fazer as coisas sem pretensão nenhuma. Mas não vamos confundir essa luz que a gente tem, que deve sim ser muito humilde, com essa cobrança, tá certo? Jesus disse, foi Ele que disse que nós somos a luz no mundo. E a gente não deve ter nenhuma dúvida disso, porque Ele participou da nossa criação também, né? E Ele conhece cada um de nós. Ele preparou este mundo para a gente. E aqui neste mundo tem todas as necessidades nossas, existe aqui para a gente sanar. Eu gosto muito de pensar que o resultado de todos os problemas relacionados com saúde, tipo vacina, remédio, os segredos estão todos espalhados por aqui, nas plantas, na natureza, né? E a gente não consegue rapidamente achar tudo isso. Por isso, o progresso vem acontecendo e as pessoas vão se dedicando e vai aparecendo um cientista aqui, outro ali, que vai melhorando tudo isso e melhorando também a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque a nossa qualidade íntima, ela está sendo feita há séculos. Eu não faço ideia de quantas encarnações eu já tive. Os meus pontos fortes, tá? Os aspectos melhores que eu tenho na minha formação estão sendo construídos há séculos.
E eu não posso simplesmente guardar eles para mim. Eu não posso ser egoísta a esse ponto. Tá? E outra coisa, qual seria o motivo de eu guardar tudo isso? De eu esconder a minha luz? Eu acho que não tem, né? A não ser que a pessoa seja estritamente egoísta mesmo, né? Porque por mais humilde que seja a nossa colaboração em relação às pessoas que nos cercam, no nosso trabalho ou no próprio mundo, por mais humilde, por mais pequenina que seja, olha a importância dela. Nós somos seres únicos. Não existe nenhuma pessoa que possa dar a outra o mesmo que eu dou. Então a minha colaboração, a minha participação é única. Não vai ter outra pessoa que vai fazer isso daquela forma, naquele momento, daquele jeito. Então a gente tem que levar isso bastante em consideração. Trabalhar a humildade, porque nesse caso a humildade não é o fazer. A humildade é como você vai fazer. Quais as palavras que você vai utilizar para ajudar o seu irmão? Quais as suas ações? Né? Se você fizer isso com humildade, ele nem vai perceber o tamanho da sua ajuda. Ele só vai sentir que foi ajudado. E você a mesma coisa. Importa o tamanho da sua ajuda? Não. Importa como você ajuda. Importa o ajudar. Se você conseguir ajudar uma pessoa, já está muito bom, não é mesmo? O que Deus espera de nós? Eu acho que a única coisa que Deus espera de nós, com certeza, é que a gente aceite o amor que Ele nos dá. Porque a gente aceitando, a gente vai começar a compreender o amor dele, né? A gente vai entender como funciona tudo isso. E entendendo, aprendendo, a gente vai conseguir devagar colocar em prática. Então, o que Deus quer de cada um de nós é que a gente aceite o amor dele dessa forma, entendendo, né? Compreendendo, praticando. Ele tem o melhor amor que a gente possa imaginar, não é mesmo? Porque Ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem Jesus e diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Para eu conseguir tudo isso, eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o passo seguinte que eu tenho que dar. Eu não posso sair por aí andando sem rumo, sem direção, falando o que eu quero, do jeito que sai, sem parar para pensar, para analisar. As minhas atitudes é o que me revela. Não adianta eu falar muito bonito e agir de outra forma, com grosseria, impondo aquilo que eu acredito, querendo que as coisas saiam do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. Não é assim, gente. As nossas atitudes revelam o que a gente é dentro da gente. Se você é uma pessoa que não tem paciência nenhuma e sai atropelando todo mundo, você não tem paciência com você mesmo. Você não consegue esperar a sua hora, o seu momento, né? Não consegue esperar a hora de Deus também. Então, tudo esse caminho que a gente tem que fazer de entender as coisas, compreender direitinho, começar a colocar em prática, isso não é assim, em questão de segundos. A gente vai fazendo isso devagar. As coisas têm que acontecer. Às vezes você dá o primeiro passo e o segundo já vem.
o terceiro vem logo após, né? E é dessa forma que a gente faz. A maioria das pessoas não está conseguindo entender essa abundância que fala aqui, porque elas se atropelam. Quando elas se atropelam, fazem escolhas equivocadas, ela parece que até inconscientemente a consciência dela diz que está com vergonha daquela atitude que ela tomou, porque provavelmente a gente já errou muitas vezes naquele ponto. Então o que acontece? A gente acaba se afastando um pouco de Deus, mas não, jamais ele vai se afastar da gente. Ele vai ficar sempre ali, pronto. É só a gente pedir. É só a gente fazer essa ligação com ele. Tá certo? Temos sim que repensar os nossos propósitos. Temos sim que analisar os nossos objetivos de vida, né? Às vezes a gente pode estar pensando em alguma coisa fantástica por causa das experiências materiais que a gente está vivenciando. A gente tem que se voltar para dentro e analisar realmente aquilo que vai da nossa necessidade real, tá? Não materialista, mas a nossa necessidade real. E é a partir daí que a gente analisa direitinho o nosso propósito de vida. Tá certo? O que nos separa de Deus, então, é isso. Ó. O homem foi criado para a felicidade, para a perfeição. A gente já sabe disso, né? Significa ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da nossa desobediência, né, da nossa rebeldia, a gente acha que o nosso caminho é melhor, que o nosso caminho é mais proveitoso, que o nosso caminho é o certo, né? A gente nem percebe quando a gente se equivoca, só vai perceber quando as coisas começam a dar errado, não é mesmo? Então a gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Deus, a paz do nosso coração, o equilíbrio dos nossos sentimentos, tá? A paz da nossa mente. Muitos chamam essa atitude de pecado, tá certo? Mas a gente não, a gente sabe que isso são erros, que são enganos, que são equívocos. Por quê? Porque nós temos como consertar. Nós teremos muitas oportunidades para deixar tudo isso zerado em pouco tempo até. Depende da nossa dedicação. O homem deve procurar eliminar esse abismo que o separa de Deus, buscando a vida abundante, através do seu próprio esforço. A gente não vai achar nenhum livro com uma receita que dá pra gente seguir e resolver tudo de uma só vez. É devagar e depende de cada um de nós, do nosso esforço, tá? De desenvolver as nossas habilidades. Pega lá a caixinha de ferramenta. Tem ferramenta que eu tenho certeza que a gente não usou ainda. A gente nem sabe para que serve. Vamos tentar descobrir. Às vezes tem uma pessoa do lado que está precisando de ajuda e a gente pode usar justamente aquela ferramenta. Então vamos dar uma analisada em tudo isso, tá? E a gente deve estudar para conhecer, entender para praticar e amar para ser amado. Tudo feito com o melhor dos nossos bons sentimentos. Porque o que vier de ruim, não esquece, a gente planta, certo? A gente planta e a gente colhe. A gente aprende também que Ele é o único caminho. Ele quem? Quem que é o único caminho nosso para chegar em Deus? Olha, isso mesmo.
Jesus ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Metido esse cara, né? Mas não é não. Ele está querendo dizer que existe uma hierarquia. E essa hierarquia deve ser seguida, porque é o caminho que já deu certo. Nós temos um Deus a quem a gente respeita imensamente. A gente não tem nem condição de mensurar o tamanho dele, o tamanho das atitudes dele, do amor dele. A gente ainda não tem capacidade para entender tudo isso. Mas nós entendemos que o amor de Jesus para nós é tamanho, analisando a própria natureza que Ele fez para a gente viver, para a gente se melhorar, para a gente crescer, né? E Ele ainda afirma, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra. Certo? Ele entra. Qual é essa maneira que a gente vai ter de ouvir a voz dele? É com a humildade, gente. Jesus pregou a humildade em todos os aspectos enquanto ele esteve presente. Todos os seus ensinamentos, todas as suas atitudes, somente humildade. Ele nunca fez nada de outra forma. Esta é a primeira virtude que nós devemos aprender, não é? A humildade, ela traz para a gente tudo o que a gente busca. Então ela é a chave que vai abrir essa porta para a gente deixar Jesus entrar na nossa vida. Se Ele entrar na nossa vida, tenha certeza, a gente vai conseguir fazer o melhor bolo do mundo, porque a receita está pronta dentro do Evangelho, que Ele trouxe, que Ele demonstrou para a gente, pedacinho por pedacinho, tá certo? A gente não pode perder mais tempo, tá certo? Por quê? Porque a gente não consegue se livrar dos problemas, tá? E a gente não pode também apagar o nosso passado, porque os erros que a gente cometeu são fatos estabelecidos. O que a gente plantou, a gente tem que colher. E não vamos pensar assim que o que a gente plantou na existência passada, a gente vai colher nessa. A gente planta todos os dias, em todas as nossas ações. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes você planta uma coisa agora e daqui meia hora você é cobrado por ela, sabe? Um tropeção que machuca o seu dedão é um alerta. Às vezes você, sem prestar muita atenção no que está fazendo, você machuca um dedo, bate a cabeça, tromba com a porta. Poxa, vê o que é que você estava fazendo um minutinho antes. Aparece uma dor de repente assim, e você fala, nossa, mas eu não tinha nada até agora. O que você estava fazendo? O que você fez ontem? Pode ter ligação, não estou falando que é ligação, mas pode ter. Então eu não estou aqui resgatando coisas que eu fiz nas encarnações passadas. Eu estou aqui resgatando o tempo todo, porque eu estou plantando o tempo todo. Eu posso até diminuir alguma coisa difícil que eu tenho que passar, dependendo da atitude que eu tenho. Lembra que eu disse uma vez aqui? A gente às vezes vem com 5 coisas muito difíceis para passar em certas fases da nossa vida, né? E veja, até chegar à primeira delas, a gente tem muito tempo para se trabalhar, para se melhorar, para se fortalecer, para quando chegar naquele momento difícil, a gente conseguir amenizar aquele mal que a gente vai passar. Muita gente, a gente nem faz ideia, porque não dá para a gente saber da história individual, íntima de todo mundo. Mas quantas pessoas vêm, descobrem que está com câncer e se cura? É à toa? Não.
Algum motivo existiu para que isso acontecesse. Assim como tem aquela que não se cura. E também tem um motivo para isso acontecer. Tem gente que morreu de Covid, tem gente que morreu por complicação da Covid e não da Covid. Apesar que sai lá no laudo que foi tudo Covid, né? Tudo é Covid, né? Então, muita gente que fala, olha, para de fumar porque senão você vai ter câncer. Não é que ele vai ter câncer por causa do cigarro. O cigarro debilita o seu corpo e você fica propenso a ter outras doenças. De coração, de pressão, um monte delas. Então, assim, tudo é um contexto bastante, né, para a gente pensar bastante sobre este assunto. Então, tudo isso que acontece, ó, a gente está dizendo aqui, habitamos um planeta de provas e expiações, temos muito o que aprender, ainda somos muito pequenininhos, somos mesmo, a gente está começando a andar. Eu não acredito, agora é opinião minha, tá? Eu não acredito que a gente ainda está lá com os pés na lama, né? Aquele sofrimento, a gente já sabe muita coisa, gente. A gente já sabe muito. Nós já estamos em pé, eu acredito. Quem estiver lá com o pé na lama é porque não quer se trabalhar, não quer se conhecer, não quer ter trabalho, isso sim, tá certo? Mas, independente de qualquer coisa, o nosso potencial de crescimento é infinito, tá? É porque nós somos também. Nós somos imortais, porque a gente é aí, né, herdeiros de Deus. Nós somos uma centelha divina. A nossa tendência, não faço ideia de quanto tempo, mas é a perfeição, a felicidade. Então, quando a gente fizer a prece do jeito que eu falei lá no comecinho, né, vamos pedir para Deus dar força para a gente conseguir vencer essas horas difíceis, tá? Para a gente ir passando uma a uma e vencendo uma a uma, tá? O que nós fazemos com os nossos problemas mesmo? Abraçamos e tratamos cuidadosamente. Olha que bonitinha, muito bem, muito bem, é isso mesmo. Então lembre-se, ó, a gente sempre pode mais, tá? A gente sempre pode mais. Procura a cada coisa que você for fazer superar o seu limite. Você vai ver que você sempre pode um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais vai te fazendo maior a cada experiência que você vive. Tá? Então, ó, a gente um dia foi criança. E aquela criança que a gente assim tinha uma alegria espontânea, que a gente tinha um prazer tão simples, com coisa tão simples, né? Que a gente tinha gosto pela vida, a gente gostava de acordar cedo para poder brincar, para poder ser feliz, para poder sentir, né, a vida trazendo tudo isso para a gente. Então, nada melhor do que a gente seguir isso tudo, porque nós não deixamos de ser crianças. Ela está lá dentro, escondidinha, tá? Ela está em algum cantinho aí que a gente podia muito bem achar ela. O problema é que a gente cresceu, mas a criança, não contando o tamanho, aquela criança alegre, aquela criança que sorria, que tinha prazer pelas coisas simples, está aqui dentro da gente. A gente deve sim procurar ela, a gente deve sim deixar ela sair para a gente curtir tudo isso, para a gente ser feliz também. Então vamos buscar dentro de nós o nosso melhor, mas vamos buscar dentro de nós essa felicidade singela, humilde, sabe, do simples sorriso, né, para a gente poder sim curtir um pouco mais. É um conto isso daqui de uma escritora americana, mas que foi casada com um brasileiro, por isso que me chamou a atenção. Ela estava andando de ônibus, cruzando a cidade de Nova York, durante o rush. Ou seja, ela estava num ônibus que mal saía do lugar. E estava muito calor, apesar do ar-condicionado do ônibus ligado.
O ônibus estava cheio de pessoas, era final de tarde, tinha saído do trabalho, né? As pessoas estavam assim muito cansadas, tudo de cara feia, né? Profundamente irritadas umas com as outras, né? E com o mundo também. Dois homens de repente começaram a se olhar, a se estranhar, parecia dois cachorros quando se cruzam no passeio, um querendo morder o outro. Entrou também uma mulher grávida, ninguém nem percebeu. Assim como entrou um senhor idoso, ninguém deu lugar para eles sentarem. Ele segurou lá na argolinha e ficou lá se equilibrando, né? Imagina o que estava no ar dentro desse ônibus, né? A irritação, o peso, a cara feia, muita energia desequilibrada, com certeza. Mas quando o ônibus se aproximava da avenida, da 7ª Avenida, o motorista pegou lá o microfone, né, e chamou a atenção de todo mundo e disse assim: boa tarde, o dia está terminando e eu estou sentindo que todos vocês estão extremamente cansados, extremamente irritados, e eu sei que foi um dia muito difícil para todos vocês. Eu sinto que vocês estão até frustrados. Olha, eu não posso fazer nada com o tempo, eu não posso fazer nada com o trânsito, né? Mas eu vou contar para vocês o que é que eu posso fazer. Então ele disse assim: olha, quando vocês forem sair do ônibus no ponto de vocês, né, eu estarei aqui na minha cadeira, atrás do volante, com a minha mão estendida, com a palma da mão para cima. Quando vocês passarem por mim, pega o problema de vocês e joga tudo na minha mão. Pode jogar todos os problemas de vocês, porque eu não quero que vocês desçam do ônibus e vão para casa e levem com vocês os seus problemas. A família de vocês hoje merece receber vocês com um sorriso, de bem com a vida. Então vocês passem e coloquem os problemas de vocês na palma da minha mão. No meu caminho, eu vou passar, no finalzinho da minha linha, eu vou passar pelo rio Hudson. Quando eu passar por lá, eu vou pegar todos os problemas de vocês e vou jogar na água do rio. As águas vão levar os problemas de vocês embora, vai misturar tudo lá e eles vão desaparecer. Pelo menos por esse final de semana. E vocês vão poder curtir, né, a família de vocês com muita alegria. Todo mundo achou muito estranho. Falou assim: nossa, será que esse homem vai fazer isso? E sem perceber, já saiu um sorriso aqui, outro sorriso ali, e a energia do ônibus começou a ser modificada. Então tá, ele começou a andar, parecia até que ele tinha jogado um feitiço no pessoal, né? Tava todo mundo assim, de repente todo mundo mudou até a feição. Parou lá, no primeiro ponto depois que ele fez isso, e ele estendeu a mão torcendo para o pessoal ter comprado a ideia dele, né? E ele ficou lá, com a mão estendida, com a palma assim. Um a um foi descendo. Alguns passavam, faziam assim, imitava jogando alguma coisa na mão dele, né? Outros passavam, encostavam a mão na mão dele e pensavam assim, como se eles estivessem realmente colocando ali os problemas dele. Outros passavam de longe, punha a mão e ficava meditando, né?
Um a um foi tomando essa atitude. E ele percebeu que alguns, quando faziam isso, saíam sorrindo do ônibus. Outros, porém, saíam chorando. Mas era um choro de descarregar energia, era um choro diferente. E assim ele foi fazendo. Tá? Ponto por ponto, toda vez que descia um, descia outro, ele estendia a mão. Quando ele recolhia daquela pessoa, ele fingia que punha dentro de uma caixinha e punha a mão lá de novo e pegava os problemas e ia pondo ali. Quando ele chegou lá no rio Hudson, ele pegou a caixinha, olhou para a caixinha, falou alguma coisa e fez menção e jogou ela dentro do rio. E terminou o seu dia de trabalho. Olha que interessante, né? A gente tem uma coisa muito grande dentro da gente que a gente nem faz ideia do tamanho que é, né? Às vezes você passa um dia muito ruim, às vezes em uma hora você resolve aquele momento ruim. Mas às vezes, gente, a gente passa um dia ruim que dura uma semana, que dura um mês, que dura um ano, e quando a gente vê, a gente se transformou em uma pessoa de cara fechada, que acredita só no negativo, que sente todas as dores e não tem força para reagir. Por quê? Porque a gente se entrega para aquele problema. A gente deixa aquele problema tomar conta da nossa vida, das nossas atitudes. Ele fica maior do que a gente. E quando a gente percebe, a gente já perdeu amigos, já perdeu o emprego, a gente deixou os nossos projetos para trás, tá? A gente fica testemunhando na televisão aquelas reportagens que só fala coisa ruim, que traz para a gente dúvida, medo, e a gente vai se fechando cada vez mais, como se fôssemos entrar dentro da carcaça da tartaruga, né? De tanto medo que a gente fica. A gente não confia mais nem na gente mesmo. Então, olha, há momentos na nossa vida que tudo parece desse jeito, escuro, pesado, tão pesado que a gente começa a andar curvado e nem percebe. Quando a gente chega no final do dia, com todos os problemas que a gente vivenciou no nosso trabalho, se a gente parar e for encostar na parede para ficar com as costas retas, a gente vai ver que a gente estava carregando o peso do mundo nas nossas costas. E a gente não se apercebe disso. A gente fica ansiando, né? A gente fica ansiosa para encontrar essa luz, para fazer a gente brilhar um pouco, e a gente não sabe como encontrar essa luz. E a gente esquece que na maioria das vezes essa luz está dentro da gente. Lembra o que eu disse? Por uma atitude humilíssima, a menor que possa ser, a sua participação pode ser imensa. Esse motorista, por exemplo, ele não era um sujeito poderoso, ele não era um líder religioso, ele não era essas pessoas que dominam a internet, né, para ele estar ali influenciando todo mundo. Ele era um simples motorista de ônibus, na maioria das vezes invisível para a sociedade, porque eu duvido que quem anda de ônibus aqui sabe o nome do motorista do ônibus. A gente não sabe. A gente sabe que tem alguém lá que está pilotando, né, que vai levar a gente até onde a gente precisa. Mas ele era um simples trabalhador. Qual a diferença que ele fez na vida das pessoas que estavam no ônibus?
Se fossem 30 passageiros, ele deu para os 30 e os 30 levaram para casa, pelo menos mais 4 pessoas, cada família. Olha o alcance que teve uma atitude de um simples motorista. Um motorista que era invisível. Então a gente não precisa se mostrar, não preciso ganhar uma medalha de ouro pela minha participação. Eu preciso participar, eu preciso modificar aquilo que está escuro, eu preciso acender a minha luz. Por isso que é importante a minha luz brilhar com toda a humildade, com todo o carinho. Foi o que esse motorista fez. Então, quando a gente estiver aí no nosso dia a dia, que as coisas parecerem todas enroladas, escuras, pesadas, vamos lembrar do motorista do ônibus. Simples. Se você lembrar do motorista do ônibus, você lembra do que ele fez. Foi uma atitude pequena, mas que se tornou muito grande. Tá certo? Então vamos pensar nisso aí. Vamos pensar em como é que a gente pode fazer a nossa luz brilhar. Na humildade, tá? Com muito carinho, com muito amor, mas fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer. Tá certo? Vamos colocar a luz acima e fazer ela brilhar mesmo. Tá bom? Obrigada. Vamos deixar a nossa luz.